Seja bem-vindo ao nosso canal Você Pode Ser. Aqui nós estamos prontos para contribuir para a sua expansão de consciência. Eu, Andréa Verzenhassi e Márcia Pugliese, estamos todos à disposição do Sagrado e à disposição de todos vocês, não é, Andréa? Sim, olá pessoal, episódio 2 com as minhas amigas aqui. É um privilégio estar com vocês aí também. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais, ou talvez muito mais, vamos deixar aqui rolar, sobre numerologia com a Márcia Pugliese, que já é numeróloga há décadas. E se você tiver pergunta, deixa aí anotadinho, a gente vai ter o maior prazer em responder. E quando eu digo a gente, numerologia vai ser a Márcia, tá bom? Márcia, e vamos falar então um pouco desse tema tão gostoso que é a questão de números. Qual a influência dos números na vida da gente? Então, eu gosto muito de falar, né, que a numerologia é uma ciência, ela não é uma adivinhação. Mostra que cada letra do nosso nome, a nossa data de nascimento, traz energias para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. E quando nós nascemos, hipoteticamente, a gente nasce com o livro da nossa história debaixo do braço. Nesse livro tem as páginas escritas, lacradas, não muda, pai, mãe, irmãos, filhos. É uma troca na nossa evolução. Mas no mesmo livro da vida tem as páginas em branco, que nós vamos escrevê-las com o nosso livre-arbítrio. Então, a numerologia ela vai sinalizando, ela vai pavimentando melhores caminhos. Por isso que eu falo que é uma ciência poderosa que nos ajuda a evoluir. Ô, Márcia, 30% do que a gente vem viver aqui no plano terreno já está definido. Pai, mãe, onde você vai nascer e tantas outras coisas. Essas páginas em branco, então, seria o livre-arbítrio? Também está ligado ao livre-arbítrio e ao nosso caminhar na vida, né? Porque quando nós olhamos um nome no todo, nós identificamos algumas características que nos ajudam a evoluir, a ir transcorrendo na nossa vida aqui. Agora, é muito importante a gente saber muitos pontos que nos direcionam e tomar posse desses pontos. Que bacana. É um conhecimento muito rico, né? Muito rico. Que as pessoas precisam acessar para poder mudar a sua frequência. Jesus fez isso, não foi? Nós já até estudamos sobre isso no Domínio da Mente, né, Andréa? Foi. Que o Domínio da Mente é um curso da Adriana, só para lembrar, né? Só para fazer propaganda. E muito bom, recomendo. E aí o que acontece? Os números, eles transformam. Mas eles podem transformar tanto para o positivo quanto para o negativo? Depende como você usa. Existem em todos os números e letras características positivas e características negativas. Somos nós que colocamos a energia, damos o tom para que isso fique positivo ou não. E quando a Adriana falou da história de Jesus, Jesus realmente ele rebatizou alguns apóstolos, porque cada apóstolo conhecido, porque eram vários, não eram só 12, mas os 12 principais faziam parte da astrologia, os 12 signos do zodíaco, cada um deles tinha, né, essa característica e os 12 números correspondentes. E se a gente for ver bem, na Bíblia existem muitas citações numerológicas. A numerologia é uma ciência milenar. Muitas culturas, muitos povos utilizaram e nós continuamos utilizando até os dias de hoje. Existem vários tipos de numerologia, né? E qual é a numerologia que você atua hoje? Olha só, a base do meu estudo, da minha consulta, é a numerologia pitagórica, que vem de Pitágoras, o grande filósofo e matemático grego. Porém, eu estudei a numerologia cabalística, oriental, maia, asteca, andina, inca, e eu consegui garimpar o melhor de cada técnica para a minha leitura. Mas a base é pitagórica, que vem, né, do grande filósofo e matemático grego Pitágoras. E é uma ciência maravilhosa. Eu sou suspeita em falar dessa ciência, porque eu amo o que eu faço. Mais do que suspeita, é conhecedora, porque eu acho difícil você se transformar numa numeróloga
num final de semana. Eu vou lá, faço um cursinho e já saio calculando as datas de todo mundo e já tenho uma definição. Porque, assim, eu já fiz o meu mapa com a Márcia e também recomendo. Dá uma orientação muito grande. Eu mudei senha de banco, eu mudei assinatura. E aí eu convido vocês a pensarem, analisarem, porque a percepção que eu tenho, sabe, Márcia e Adriana, é que às vezes a vida da gente está entroncada num ponto e que a gente destrava com o saber da numerologia. Ela funciona como uma chave que abre aquela porta e aí a coisa vai fluindo, a vida vai indo com mais leveza, não é assim? É verdade, porque a numerologia ela vai direcionando e mostrando caminhos. Dentro desse estudo, é importante a gente identificar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas potencialidades. Por exemplo, quando nós olhamos um nome, as vogais do nosso nome, elas demonstram a nossa essência, o que nós trazemos na alma. As consoantes, elas demonstram como nós nos apresentamos para o mundo, é como o mundo me vê. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Se as vogais, ela tem essa importância, e uma pessoa que tem, como no meu caso, vários As? Então, aí tem uma característica própria, porque tudo que eu falar de letras, né, vogais, eu vou falar de energia da emoção, energia que rege emoção. E tudo que eu falar de consoantes, eu vou falar de energia que rege a razão, o mental. Legal, tem muito da emoção para trabalhar, então. Só tem uma letra no alfabeto, que é o Y, que é uma letra que a gente fala mutável, versátil, porque dependendo de onde ele vem no nome, ele pode ser considerado vogal ou consoante. Ah, legal. Interessante. Né? Então, isso tudo é um estudo que nós fazemos e identificamos para orientar a pessoa. E existe pessoas que vai buscar esse conhecimento e resiste essa alteração? Ah, tem muitas pessoas. Principalmente quem vem com muito 4, com muito 1, com muito 8. Porque são pessoas que têm uma característica mais engessada, vamos se dizer. Entendi. Nossa, eu acho muito bacana, porque a numerologia ela foi trazendo para a gente, né? Você acabou de falar agora das letras, então as letras são representadas por números, né? E tem alguma coisa a ver com cores também. Cores. Né? Toda letra tem a vibração de um número, que tem a vibração de uma cor, de uma nota musical, de um aroma, de um planeta, de um alimento. Então, é tudo como se fosse uma grande colcha, né, de retalhos que se complementam. Então, letras e números, eles trazem características bem interessantes. Legal. A Andrea trabalha com a constelação familiar, né? O número da casa tem alguma coisa que possa influenciar, né? Trazendo uma harmonia, trazendo um equilíbrio. Tem como mudar isso na numerologia para ajudar, assim, as pessoas dentro dessa energia, desse trabalho lindo que é também a constelação? A constelação. E tem. Tanto a residência, a gente pode ajustar com uma letra e coloca essa energia na vibração da família, trazendo mais harmonia, mais prosperidade. Mas um aspecto que eu uso muito, vamos se dizer, o conhecimento da constelação familiar é o sobrenome de família. Porque é estudado dentro da numerologia. Então, as maldições de família que são trazidas nas repetições daquele nome, daquele sobrenome, e a gente consegue identificar e ajudar a pessoa. E se fizer uma constelação junto, maravilha, melhor ainda. Porque a constelação, né, André, você que entende mais dessa área, a constelação ela vai trabalhar o sistema familiar. Mas aí a gente tem o ambiente, a casa, a estrutura. E seria bem bacana, né, trabalhar essa energia sistêmica e trabalhar a estrutura física também, mudando essa frequência e equiparando, né, a frequência que será trabalhada ali. Uma complementa a outra, desculpa te cortar, né? Complementa. Porque você está trabalhando o material, você está trabalhando o energético, né? E buscando lá na raiz da questão aquilo que está bloqueando. É verdade. E uma coisa que eu venho trabalhando, prestando muita atenção, quando nós fazemos o estudo de uma assinatura, que faz parte do estudo que eu faço.
A nossa assinatura é a nossa impressão digital no universo. Quando nós assinamos, nós imprimimos uma força, uma energia. Então, é muito importante assinar o mais limpo possível, com traços corretos, com os sobrenomes corretos. O que eu venho percebendo ao longo dessa trajetória profissional? Quando a pessoa tem um ego muito insuflado, eu preciso abreviar o nome da pessoa. Porque o nosso nome é a nossa chave que abre portas na vida. Então, se de repente essa pessoa é muito egóica, em vez de ela assinar Márcia, exemplo, eu vou pôr só o M. E o segundo nome reforça isso ou não? Depende. Aí eu preciso ver a história da família. Tem pessoas que se sentem tão diminuídas na vida que eu abrevio os sobrenomes da família. Porque a família, como se sobressaísse aquele ser fica minúsculo perto da sua existência. Então, isso nós conseguimos corrigir na assinatura. Muito bacana, né? É bem bacana. E o legal, além de ser bacana, o resultado é efetivo. Assim, não é só bacana de você ler, pegar um bom livro, ou assistir uma palestra, fazer um curso para se inteirar do assunto, mas é legal você aplicar mesmo, né? E aí eu vejo uma questão. Tem muita gente que fala assim, eu vou colocar... Vê se você não fez isso. Eu vou colocar 8, porque 8 é o número de ganhar dinheiro. Então, eu vou fazer um atendimento, vai somar, vai dar 8. É assim que funciona? Igual para todo mundo? Não. Vamos se dizer que, a grosso modo, o 8 realmente é uma energia do dinheiro, do ganho, do bem-sucedido. Mas não são todas as pessoas que combinam com o 8. Que vibram, né, com esse número. Todos nós temos um acordo de mapa. Esse acordo ele vai mostrar de 2 a 3 números que combinam com a nossa frequência. E aí nós podemos usar como senhas, preços a serem praticados, negócios. Então, essa história que o 8 é bom para dinheiro só para quem combina com o 8. Assim como o 6. Todo mundo fala, o 6 é maravilhoso para uma casa. Depende. Se você não combina com o 6, aquela energia vai estagnar a sua vida, não vai te ajudar. E por falar em casa, também tem a questão de várias pessoas que moram na mesma casa. Como é que você equilibra isso? Então, se todas têm o mesmo acordo, a gente coloca nesse acordo. Senão, a gente vai para o número mestre, que é o 11, que é um número como se fosse um coringa, que ajusta para a família, o ambiente. Interessantíssimo. É muito, né? Interessantíssimo. E aí, quando você, falando agora da tua linha, Adri, da espiritualidade, quando você alinha com o conhecimento da numerologia, você sente diferença? Algo é potencializado? Muito. O objetivo, né, da expansão da consciência e para a elevação do nosso planeta é a união da espiritualidade com a ciência. Isso vai ser, assim, o boom total, né? Que vai acelerar muito o processo. Então, eu vejo a espiritualidade, todos que já conhecem o meu trabalho sabem que eu sou apaixonada por Jesus, eu sou apaixonada por Deus, eu estudo bastante a história, tem muita coisa aí que eu vou desmistificando, outras eu vou fortalecendo para as pessoas entenderem. E um dia eu estava assistindo um filme, né? E nesse filme estava falando sobre a troca do nome de Pedro. E a necessidade. Aí eu falei assim, mas quem era Pedro antes? Qual era o nome que ele trazia? Qual era o trabalho que ele fazia? Aí eu comecei a acompanhar a história de Pedro. Pedro era ciumento, revoltadinho, né? Ele sentia, ele era muito explosivo, né? E, de repente, Jesus olha para aquele homem, mas ele vê o lado bom de tudo aquilo. E ele fala, olha, se fizer uma mudancinha aqui, né, vai mudar toda essa energia dele. E muda o nome dele. Mas eu nem lembrava de numerologia, nem liguei essas coisas. E o dia que eu passei com a Márcia começou a falar a respeito, fiz um curso com ela, e foi muito bacana, que daí começou a fazer sentido. Eu falei, caramba, olha, o Mestre Jesus lá atrás já fazia isso. Ele olhava mais profundo, né, porque ele enxergava o ser mais profundo. E nós temos a nossa essência, nós temos o lado bom, mas nós escolhemos alimentar o lado mais difícil, o lado da dor, o lado da dureza, né? E
foi isso que Jesus fez, né, com Simão. É. Ele mudou essa frequência dura, engessada, que eu entendo espiritualmente que vem de antepassados, vem de convivência, de sistema familiar, Sim, né? sim. Então, todo esse peso pode ser mudado. E Jesus foi a prova disso quando ele mudou essa frequência no nome dos apóstolos. Então, tem muito a ver a numerologia com a espiritualidade, sim. Tá? Como muitas pessoas também acham que constelação familiar não tem nada a ver com espiritualidade. E é muito espiritual, sim. Não é religioso. Não. Essa é a grande diferença, tá, sim. gente? Não é religioso, mas é espiritual. Então, eu acho que esse casamento, né, da ciência, que a numerologia, ela é uma ciência exata, porque nós somos codificados. E eu lembro uma vez, André, a Márcia falou assim para mim, Adriana, o nosso nome é como se fosse um código de barra, sabe? Então, é passado ali, é feita uma leitura. E você já passou no supermercado, naquelas maquininhas, passou um produto e não leu o código de barra? Sim. Então, em quantas situações na sua vida você está passando desapercebido, que nem esse produto na prateleira? Tá? E você precisa olhar para isso, né? Olhar para os seus códigos de barra e ver o que precisa, o que está dando erro na leitura ali. Porque cada letra do nosso nome tem um porquê, cada data do nosso nascimento tem um porquê. O nosso nome, existe uma corrente espiritualista dentro da numerologia que fala que nós intuímos pai, mãe e familiares pelo nome que precisamos. Então, essa história de erro de cartório não existe. O nome que nós precisamos, nós fomos registrados. E mesmo numa cesariana que foi programado, está programado para o momento exato. Isso, aí vem a outra parte. A data do nosso nascimento é uma missão imposta. É a matéria que nós ficamos devendo para o universo. Ah, interessante. Então, o nome não adianta. Nós escolhemos, ok. Mesmo que tenha erro, a gente intui os familiares pelo nome que precisamos, mesmo não gostando consciente. Tá? Agora, a data que nós nascemos é uma missão imposta. A gente vem para cumprir aquilo. Eu cansei de fazer mapas de bebês. Inclusive, eu tenho uma história muito interessante que o pai era o obstetra e ia fazer o parto da criança. Ele falou, pode fechar o mapa, vai nascer no dia do meu aniversário, 19 de maio. Eu falei, não brinco de Deus. Deixa o bebezinho nascer. Nasceu, a gente fecha o mapa. E realmente, passou um tempo, ele me ligou e me avisou. Pode fechar o mapa da Mariana, ela nasceu dia 20. Eu falei, mas está tudo bem? Ele falou, sim, está tudo bem. É que o anestesista teve uma complicação na cirurgia anterior e a gente conseguiu cortar o cordão umbilical da Mariana, era 00:05. Pois é, nada é por acaso. Né? Então, ela tinha a lição de casa dela para ser dia 20 e a gente respeita muito isso. Ô, Márcia, uma curiosidade. Por exemplo, uma pessoa que ela tem dificuldade de se expressar. Tá? Então, você vai fazer o estudo numerológico da pessoa e você identifica ali, né, que tem números que bloqueiam ela na questão da expressão. Tem como mudar isso, né, de uma forma onde a pessoa não precisa mudar todos os documentos, por exemplo? Sim. Como que funciona quando muda a numerologia? Porque tem pessoas que me perguntam isso, né? Adri, mas agora eu vou ter que mudar todos os meus documentos, mudou a letrinha ali, agora eu vou ter que correr atrás de tudo isso. E muitas pessoas não querem viver o processo, só querem o resultado, né? Então, existe essa... Existe, a gente pode ajudar com cores. As cores nos ajudam, né? Porque são frequências. Não só cores em roupa, mas no alimento. Quando nós precisamos de algum alimento, por exemplo, as pessoas que não têm algumas letras no nome, o B de bola, o T de tatu e o K. As pessoas que não têm essa letra no nome, elas têm ausência do laranja. Então, elas precisam colocar esse laranja na vida, né? De alguma forma, ou roupa ou alimentos. E quando a pessoa começa a se alimentar, laranja, mexerica, mamão, manga,
ela metaboliza para as células a frequência que faz falta e ela entra em equilíbrio. Então, já ajuda esse processo. Que bacana, né? Tem um caminho tão amplo, né? Tem. A Márcia começou a falar, eu já comecei a calcular meu nome aqui. Tem, não tem? Mas ela já fez o meu mapa. Todos Se bem que é uma nós. coisa que tem que fazer, que seria legal fazer com Atualizar. frequência, atualizar, né? Mas é o que eu falo. Quando a pessoa, em relação a mudar a assinatura, não é nenhuma sangria desatada, né? Normalmente as pessoas, eu peço para mudar banco, cartório, que é a vida prática. Na realidade, hoje não precisa nem mudar. Chega lá no gerente, chega no cartório, acrescenta assinatura nova, para não dar problema. Fica tranquilo. E os documentos vai mudando quando vai vencendo. Venceu a CNH, altera a assinatura. Venceu o passaporte, venceu o RG e vai com calma. Ah, legal essa dica. Né? Eu dou essa dica para as pessoas não ficarem desesperadas. Porque, às vezes, as pessoas travam nesse processo e acham que a vida não melhorou porque não mudou. Entendi. Porque, às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas acabam não fazendo o que precisa ser feito. Uma cliente minha, uma vez, eu falei para ela assim, olha, você precisa mudar a frequência da sua casa. Tá? Estava havendo muita briga, muita coisa envolvida com bebida, muita discussão. Eu falei, olha, procura a Márcia, né? Para a Márcia fazer um mapa e para ver como que pode ser trabalhado tudo isso. E aí ela procurou a Márcia. Aí a Márcia falou da mudança do número da casa, né? E ela foi fazer uma consulta comigo novamente. Ela falou assim, Adriana, eu não posso mudar o número da minha casa. Porque aí o correio não vai trazer as cartas, não vai entregar as cartas, vai dar problemas, isso e aquilo. E eu conhecendo o trabalho da Márcia, eu sei que a Márcia explica direitinho como tem que ser feito. Mas muitas vezes as pessoas vão com Umas travas, né? umas travas tão gigantes, né, Márcia? E que acabam não entendendo o processo. Então, é bom você, quando passa por uma consulta, vai fazer o seu mapa, que você esclareça, tira todas as suas dúvidas. E caso surja uma dúvida no meio do caminho, busque o profissional novamente, né? Com certeza. Para tirar essas dúvidas e facilitar aí E a você jornada. sabe, eu gravo a consulta e eu falo, ouça novamente. Porque às vezes a pessoa vem com uma situação tão extrema que ela só ouve o que ela quer. Isso. Sim. Né? E a informação fica ali perdida. Por isso que é importante gravar e a pessoa ouvir novamente. Mas também existem as pessoas que se auto-sabotam, né? Que aí elas esperam que a gente mude a vida delas, né? Vocês devem receber um monte né? Sendo que o processo é de cada um. Mas, enfim, quem está aberto para essa ciência maravilhosa consegue bons resultados. Ah, que lindo. E eu sou testemunha viva disso, André, também, né? Também. Por isso que eu sempre recomendo, pode fazer essa análise. E uma coisa legal do trabalho da Adri é que quando ela começa o atendimento, ela já pede, né, a data de nascimento para saber o momento, o ano e tudo mais da energia, né, Adri? Sim, porque eu acho muito importante, né? Nós somos codificados pelo universo, Sim. como a Márcia colocou. E esse código é muito importante. Então, todos nós somos muito especiais, somos únicos, né? Então, esse código que temos, né, ele traz informações riquíssimas, que pode mudar a sua vida, assim, de uma forma extraordinária. E sabe uma coisa que eu falo sempre? Apesar da numerologia vir de uma ciência exata, que é a matemática da vida não é tão exata assim. Então, não é algo engessado que vai ter que ser assim, é uma sentença. Tem muitas pessoas que não fazem o estudo achando que vão ser sentenciadas. E muito ao contrário disso. São ferramentas que vão ser disponibilizadas. Que não engessam, né? Jamais. Não, que te liberta, tira daquele gesso, né? E, Adri, eu não sei se eu já posso te perguntar uma curiosidade, né? A Márcia falou da questão de você colocar a data de nascimento da pessoa e começar o seu atendimento espiritual. E por falar em mentoria espiritual, que é a área da Adriana, que começou desde muito pequenininha, né? De seus 5 anos ela já começou a ficar... A ter contatos, tá, gente? Não a trabalhar. Dá trabalho para a espiritualidade. Dá trabalho. E hoje o trabalho dela é justamente direcionar as pessoas dentro desta área de espiritualidade.
E você aliou a sua mentoria espiritual também com a numerologia e com outros conhecimentos que você tem. Qual é a importância desse conjunto de conhecimentos que você traz dentro do caminho espiritual? Eu acho que a integração, ela traz um preenchimento mais profundo, né? Dentro do trabalho que eu faço com a espiritualidade, com a mentoria, é muito rica as informações que eles trazem para a gente, e eles vão sempre trazer as informações que nós estamos prontos para receber, tá? Não adianta você aí de casa querer fazer uma consulta espiritual e querer ouvir o que você quer. A mentoria vai trazer para você o que você precisa, tá? E muitas vezes você está querendo mudar a sua vida, mas você está olhando para o lado errado, você está indo para a rota errada, tá? Então, a junção, às vezes eles não trazem algumas informações, mas pelos códigos, pela ciência, a gente consegue já ter uma clareza também de algumas coisas e pode já dar uma ajuda maior aí também dentro desse processo. É claro que a ajuda espiritual é uma ajuda muito mais profunda, tá? Não tirando o merecimento da ciência, porque a ciência, gente, querendo ou não, a ciência vem da onde? Tudo vem de Deus, tá? Tudo vem do cosmos, tudo vem do Criador. E a palavra já fala consciência. Consciência. Isso mesmo. Né? Então, são ferramentas, são técnicas, são formas diferentes, na realidade, de levar para o mesmo caminho. E eu acho uma coisa muito importante as pessoas entenderem, porque assim, nos dias que nós estamos vivendo, tem gente dando tiro para tudo quanto é lado, né? As pessoas, assim, são formações de um dia, meia hora, e todo mundo já é expert em tudo. Só que quando você está falando de transformação de vida, é uma responsabilidade muito grande. Você toca a alma da pessoa. Você né? toca a alma da pessoa. Sim. Então, a gente não pode brincar de ser Deus. Não. E a maioria das pessoas que nos procuram são pessoas que estão, às vezes, arrebentadas na vida, com uma necessidade muito grande de um direcionamento, de um acolhimento. Né? E muitas pessoas tiram proveito dessa dor. Então, eu sempre falo nos meus programas, se alguém falar para você que vai mudar a sua vida, é mentira. Fuja. Não existe isso. Principalmente do dia para a noite. Fuja não dessa existe. Não. As pessoas, os terapeutas, enfim, elas podem dar os caminhos, as ferramentas, o acolhimento, mas quem muda a sua vida é você. É isso mesmo. Não é? É óbvio que eu sempre falo isso, né? É óbvio que o que eu quero, o outdoor de neon na porta da minha casa com a resposta daquilo que eu perguntei, né? Mas não é assim que funciona, né? A mentoria espiritual, ela te traz informações, mas depende como você vai digerir essas informações, como você vai aplicar na sua vida, né? Eles nunca vão fazer por você. Não são babados. Essa é uma clareza que você tem que ter. Que é o tá? livre-arbítrio, né? Deus não vai fazer por você. Deus vai dar caminhos para que você faça. Porque Ele confia no seu potencial. Né? Ele confia no nosso potencial. Sim. Ele sabe da grandeza do espírito que nós somos, porque nós somos imagem e semelhança. Então, ele apostou todas as fichas em nós. E quando nós estamos conectados com essa frequência, né? Com a fonte, tudo vem no momento certo. O grande problema não é Deus que desliga do homem, é o homem que se desliga de Deus. Tá? Eu tenho uma pessoa que eu conheço, o marido da Fátima, que está aqui nos acompanhando, ele é muito conectado, né, Fá? E ele sempre fala essa mesma coisa, somos nós que nos desligamos. E é uma coisa impressionante e tão linda, é tão grande o amor de Deus por nós, que você pode abandonar Deus, como eu abandonei por muito tempo, porque eu achava que a minha missão era um castigo. Né? Eu falava assim, mas como Deus me dá um castigo desse, de ficar ouvindo as coisas, de ficar recebendo mensagem, vendo as coisas, e as pessoas achavam que eu era louca, né? Eu falava assim, isso daí é uma punição. E o dia que eu descobri que isso era para uma missão, tinha um propósito maior. E eu entendi que não era loucura,
né? E eu só estava tendo uma visão diferenciada das outras pessoas, mas que isso não me fazia melhor do que ninguém. Tá? Então, a espiritualidade, ela é muito simples. Tá? Quem dificulta o caminho é a nossa mente. Tá? Até porque a mente mente, né? Sim. O tempo todo. O tempo todo. E os padrões, o automático da vida, tudo que é muito externo, né? Existem muitas ilusões. Muitas influências, né? Os véus de ilusões. A hora que você entende que uma vez um chinês que fez um tratamento comigo, né, eu fui fazer o tratamento, ele falou, você tem que se preocupar com 2 coisas na sua vida, aonde comer e aonde dormir. O restante, confia que o universo te traz. Faça a sua parte. Que lindo. E existe aquela frase, né? Faça por onde que eu ajudarei. E o por onde, muitas vezes, esse cabeção engessado da gente acha que é o caminho mais difícil. A gente vai por caminhos mais difíceis. Sim. Né? E, na verdade, a hora que você atravessou, passou por aquele desafio, superou aquele obstáculo, você fala, nossa, sofri tanto por isso. Mas sabe, Dri, isso cai um pouco na sistêmica. Quantas vezes a gente ouviu dos nossos avós, de pessoas próximas, que para ganhar dinheiro tem que sofrer, que não existe felicidade, né? Quantas vezes a gente escutou isso? Sim. Eu só quero voltar um pouquinho. Peraí, pode terminar o raciocínio. Não, então, isso tudo vai ficando armazenado e as pessoas vão acreditando nisso. Que é difícil ser feliz, que é difícil dar certo. E quando você consegue mudar essa chave, esse padrão é libertador, porque você percebe que você deixa fluir, faça a sua parte, confia, deixa fluir que acontece. Que eu faça por onde. E aí eu quero voltar um pouquinho numa coisa que vocês duas falaram, e eu vou deixar uma pergunta aqui para você. Deus confia em você, mas e você? Confia em si mesmo? Responde, conta aqui para nós como é essa relação de autoconfiança aí contigo. E aí eu estou perguntando justamente isso pelo seguinte, o confiar em si mesmo, ele é você se mover com as ferramentas que você recebe, é você se mover para um caminho evolutivo, sabendo que vai dar certo, mas que há percalços nesse caminho? Com certeza. Obstáculos você vai encontrar, né, Márcia? Eu sempre falo que os altos e baixos da vida são naturais. A nossa vida é igual ao eletrocardiograma. Sobe e desce. Sobe e desce. Ele não pode ter picos e ser extremos, óbvio, senão é uma arritmia, certo? Mas também, se der linha, se der traço, não tem vida. Não. Então, faz parte os altos e baixos da vida. É um movimento. É um movimento, é a batida do coração, é a respiração. Só que nós temos que entender que todos nós passamos pela baixa, né? A roda, a samsara da vida. Mas quanto mais tranquilos e fé temos nesse processo, mais rápido a gente volta para o eixo. Agora, quanto mais medo, quanto mais reclamor, a gente reclamar é a pior coisa que tem. Nossa, sei como. Porque a gente fica preso no processo mais tempo. E o agradecer, né? A gente vem falando, eu fiz até um trabalho bonito com a Andréia um tempo atrás, da gratidão. Sim. Eu sempre falo que quando a gente agradece, a graça desce. Então, agradecer a tudo, até pelas dificuldades que a gente tem. Você sabe como que eu vejo essa história de gratidão pelo olhar espiritual? Muitas vezes nós não recebemos, não temos o resultado que a gente quer, porque nós não temos o merecimento. Porque nós estamos fazendo algo errado e a nossa mente está o tempo todo falando, não é isso mesmo, tá certo, todo mundo tá errado, você tá certo. E quando você quebra essa barreira, você desconstrói tudo isso, né? Você começa a olhar para a vida com mais leveza, né? Você começa a olhar para a vida e entender que ao longo da sua jornada, você vai ter dificuldade sim. Tá? Você não veio para a Terra, não é um spa aqui. Tem spa que você pode, em alguns momentos, ir lá, relaxar, e deve,
tá? Mas muitas pessoas, às vezes, têm até dinheiro para ir num spa aqui e não se sente merecedor, entendeu? Então, a gratidão, ela vai levando você para esse caminho de merecimento. Isso mesmo. Começa a agradecer quem você é, porque você é filho amado de Deus, em primeiro lugar. Começa a agradecer a família que você tem, porque dentro da sua casa estão os seus maiores desafios. Sim. E são as pessoas perfeitas para a sua evolução. Aquele marido chato, aquele filho impertinente, rebelde, né? Ele é muito importante para o seu crescimento. Por quê? Porque ele vai fazer você sair, fazer um movimento para tentar mudar aquela situação. Então, olha a importância dessa pessoa na sua vida. Porque muitas vezes, se você não tiver aquele que te cutuca para sair do lugar, você não sai, você não evolui. Zona de conforto. Zona de conforto. A evolução é mútua, né? Sim. Então, dentro da casa, é importante a gente entender isso. Desde que a pessoa entenda isso, né? Porque às vezes há conflitos ali no seu meio ambiente e você resiste. E aí você não aprende nada. Você perdeu a grande oportunidade de crescer, de aprender e crescer. E quando se trata de espiritualidade, agora falando de um leigo aqui, né? A voz de uma leiga. Há muito medo. As pessoas separam muito a vida material da vida espiritual, como se não houvesse um espírito. E nós não somos isso que eu estou aqui tocando, né? Na verdade, a minha essência é espiritual. Tem medo Mas mesmo. já que você está aqui, você tem que viver o bom da vida. Tá? Deus não te deu a vida para você ficar aí Com privações. pescando migalhas, aceitando migalhas. Deus te deu a vida para você ser um vencedor. Tá? Então, para você ser um vencedor, você tem que vencer a sua dor. E você curando a sua dor, você vai estar contribuindo para amenizar a dor do mundo. Porque menos uma pessoa sofrendo no mundo, menos uma pessoa julgando, menos uma pessoa criticando, menos uma pessoa brigando, né? E sendo um ponto de referência, sendo um exemplo para os demais. Sim, né? Porque, como diz a nossa amiga Kiko, né? Exemplo arrasta, tá? Às vezes você pode falar tantas coisas para o seu filho e você fala assim, poxa, eu dou tantos conselhos bons para o meu filho e o meu filho não muda, meu filho isso. Primeiro, você tem que ter a consciência que você não vai mudar teu filho, porque ali tem uma alma, né? Ali é uma consciência, ele tem os 30% que eu falo, né? Que ele veio viver aqui. E outras vezes você está ali tentando mudar o seu filho, mas dando exemplo errado. Uma situação, por exemplo, até dentro da minha família houve uma situação uma vez que eu precisei trazer clareza para esse familiar. Eu falei, olha, você cobra tanto o seu filho para que ele mude o posicionamento, para que ele largue do vício, mas você fuma, você bebe, que exemplo que você é para o teu filho? Eu falei assim, então, se você quer a mudança do seu filho, a mudança tem que partir de você como exemplo. Sim. Aí você não vai mais se cobrar, entendeu? Porque a pessoa estava bebendo cada vez mais, fumando cada vez mais, se adoecendo cada vez mais. Por quê? Porque estava achando frustrado por não estar conseguindo salvar o filho. Mas, na verdade, estava no caminho errado. Uma visão errada, né? Uma visão distorcida. É verdade. E aí você, falando assim, você entra nos padrões da constelação familiar. É nítido para a gente, enquanto facilitadora, né, das nossas áreas, a gente percebe o quanto nós repetimos padrões de maneira inconsciente, né? Então, essa escassez, esse não saber dar o exemplo para o filho, esse não saber orientar, são fases de vida que nós vivenciamos de maneira inconsciente, mas que os nossos pais passaram por isso, os nossos avós, os nossos bisavós. Então, a gente vai trazendo toda uma transgeracionalidade em forma de informações inconscientes. Por isso que, às vezes, fica tão difícil a gente encontrar um caminho, né? E é legal a gente buscar esse caminho, essa abertura de várias formas. E sabe, ontem me chamou a atenção um caso que eu atendi, não estou falando o nome, não estou sendo antiética, mas eu percebia pelo mapa que estava tudo aberto, tudo maravilhoso, só que a pessoa ficava patinando na vida. Por quê?
ela era a única pessoa bem-sucedida da família. E inconscientemente, ela se sentia culpada de ser muito bem e os irmãos não. Mandei para você, viu, André? Porque aí já não consigo, né? Eu consigo observar que a pessoa tem caminhos abertos numerologicamente, que tem bons números, né, para serem trabalhados, mas a pessoa tem aquele padrão de culpa. Sim, sim. E aí a gente acaba trabalhando numa constelação, a questão, você pode ir um pouco mais, diga, olhe para o seu sistema, porque a constelação nada mais é do que um posicionamento, né? Você realinha a pessoa diante daqueles emaranhados. E você pode dizer para ela, você pode ir um pouco mais, diga para o seu sistema. Eu agradeço por tudo que aconteceu, por tudo como foi, mas eu posso fazer um pouco mais. E outra coisa também, né? Que às vezes as pessoas reclamam muito dos familiares, porque meu pai, porque minha mãe, quer dizer, a culpa sempre é do outro, né? Bom. E aí, o que eu falo? É mais confortável. Não é? Pai e mãe, se eles não puderem dar mais nada pra gente, nada, eles já deram tudo. O mais importante eles já deram. Que é a nossa vida. Sim. Né? Quando eu falo isso para muitas pessoas que estão nesse processo, parece que desce uma luz. A pessoa, ela para, ela analisa, ela fala, você tem razão. E aí é que entra o mandamento, né? Honrar pai e mãe, porque eu não estou falando do pai, pessoa física, da mãe, pessoa física. Eu estou falando da energia do homem e da energia da mulher, porque essas duas energias se juntaram e formaram a sua vida. Né? Então, eu tenho que ter uma gratidão imensa. Posso não conviver, posso não abraçar, beijar, dizer eu te amo de 5 em 5 segundos. Mas se eu tiver esta gratidão pela força masculina e pela força feminina que me gerou, eu começo a equilibrar a minha existência. E honrar pai e mãe é um mandamento, é Sim. uma lei de Deus, né? Então, você pode até não gostar do pai que você tem. Ah, você tem todo o direito de não gostar. Quem gosta de ter um pai alcoólatra? Quem gosta de ter um pai agressivo, Sim. né? Quem gosta de ter uma mãe que não te dá atenção, né? Que coloca comida quente na sua boca porque está com pressa, né? Então, assim, você pode até não gostar, é um direito que te cabe, mas honrar é amar. Você tem a obrigação de amar. E como que você honra o seu pai e a sua mãe? Você não julgando, em primeiro lugar, Sim. agradecendo, tá? Porque ele já te deu o bem mais precioso que é a vida, tá? E o outro passo que eu acho assim também importantíssimo para você honrar pai e mãe é você se tornar a melhor versão. Aí é que tá, né? Nós sempre podemos fazer um pouco mais. Se eles vieram dessa forma, e se a pessoa fala assim, eu não quero ser igual ao meu pai. Imagina Ótimo, que eu quero isso, ser não igual é à minha ser mãe. Mesmo. Só que inconscientemente ela acaba repetindo aquele padrão. Com não certeza. é para ser, mas ela acaba. Quando ela resiste, ela cria resistência, ela piora uma situação. Eu tenho um mentor, né, que as meninas já conhecem, ele se chama Heitor. E o Heitor, ele sempre diz assim, quanto mais você se nega a alguma situação, mais daquela situação você vai ter. Porque você vai ter que aprender com aquilo, você vai ter que compreender aquilo. Então, primeiro, eu não quero mais fumar. Pronto. Quanto mais você falar que você não quer mais fumar, você não quer mais beber, eu não quero mais falar mal das pessoas. Mais você vai falar, mais você vai ser desafiado a fazer isso. E aí a gente volta naquele mesmo aspecto, né? De uma circunstância. Então, aconteceu algo na sua vida. Pare e pergunta, o que eu preciso aprender com isso? Eu preciso aprender a paciência. Eu preciso aprender... Não é o porquê, é para quê? A fé. Eu preciso aprender a ter foco. Porque quando a gente se debate muito numa situação, a gente fica escarafunchando naquela situação. Sim. Né? Então, essas ferramentas todas que nós temos, elas são importantes para fazer esse ponto. A gente fala que é o ponto que sai. Mas aí, Márcia, é onde as pessoas se perdem bastante, no meu ponto de vista. Porque as pessoas começam a olhar, poxa, Deus está sendo tão generoso com a Andréia, por que não é comigo? Nossa, mas se Deus é tão bom, por que está acontecendo guerra no mundo? Mas se Deus só é amor, só é bondade, né? Por que acontece tanta coisa ruim? Deus não criou a guerra, gente. Isso daí é coisa do homem, da mente do homem.
tá? Quem traz essa energia de guerra é a mente do poder, sabe? E você sabe, Dri, que eu aprendi, né, nessa caminhada toda, que quem compara, separa. Com certeza. Não dá para comparar. E sempre alguém sai perdendo numa comparação. Não Sim. tem jeito. Alguém é diminuído. Ou outro que eu me acho maior que ele, ou outro que eu me acho menor que... Ou eu que me acho menor que o outro. Sim. Não tem como comparar, né? E é isso que a Adri falou, né? Tá tudo à nossa disposição. O universo, ele é abundante. Aí você me levou para uma aula do domínio da mente. É um mar infinito de abundância. E aí eu posso escolher, né? Se eu vou lá no mar com a tampinha da caneta pegar um pouquinho daquela abundância, se eu vou com esse copo, ou se eu levo logo baldes e baldes e baldes e pego. Tá disponível para todo mundo, não Aí tá? entra o merecimento. Se você não se sente merecedor, você vai com o copinho de café e às vezes nem leva um copo. Vai com a mão e vai Entendeu? escorrendo. É. Agora, se você começa a entender que você é imperfeito, você está na busca dessa perfeição, né? Você está uma consciência imperfeita. Então, você começa a buscar isso tudo, né? Você começa a olhar para isso tudo de uma forma diferente. Você fala, poxa, se eu sou filho amado de Deus, eu mereço. Então, você já vai lá, já não vai mais com a mão vazia, já vai com um copo, tá? Da próxima vez você já dá um outro passo, vai para um outro nível, já vai com a jarra, né? Então, assim, você vai se abrindo para receber mais e mais e mais bênçãos. E sem culpa. Sem culpa. Quando você sabe quem é você, sabe o teu caminho, você vai sem culpa. Nossa, mas eu estou recebendo mais que os meus irmãos, eu estou recebendo mais que os meus pais. Eles não vão me amar. Mas daí a gente fala outra hora de lei de pertencimento, por que a gente quer ser tão parecido com a escassez da nossa família, né? A gente vai deixar esse assunto para um outro dia. E, na verdade, e outra coisa que eu percebo, não sei se vocês percebem, as pessoas têm uma ansiedade muito grande em querer resolver tudo aqui e agora, como se a vida fosse só essa, fosse única. E não é, né? A gente está vivendo 5 segundos de uma existência imensa. Mas né? você sabe por que tem essa visão? Peraí, gente, deixa eu perguntar quanto tempo a gente tem? Estamos com 46. Misericórdia. Peraí que a gente vai correr aqui, tá? Ou nós vamos deixar esse papo para um outro dia. Para um outro dia. Então, a gente dá continuidade Que a gente vai aprofundar, tá? a esse bate-papo gostoso. E você que está nos assistindo, nos seguindo, manda dicas, perguntas, temas que você gostaria que cada uma de nós abordássemos, para que você possa, né, de repente, saber mais e mais do você pode ser. Não é E isso? você pode ser aquilo que você quiser. E o que você quer ser? Fica aqui a reflexão. Gratidão pela sua presença, gratidão amigas, por vocês estarem aqui, gratidão pelo pessoal que trabalha com a gente e por essa oportunidade de aprender um pouco mais. Até a próxima.